do nosso slide também, para a gente começar. Só um minutinho, para eu poder localizar ele aqui. Então, vou ficar alguns minutos sem ver o chat, mas se alguém quiser falar, daí pode falar alguma coisa, ou esperar ao término, que aí não estou gravando, vocês podem ficar mais à vontade para comentar. Então, a nossa aula de hoje trata de conceitos básicos da gestão de pessoas, e também falaremos sobre o papel do profissional de recursos humanos ou de gestão de pessoas. Então, começando pelo nosso conceito, eu gosto de trazer para o conceito essa figura da balança, que é uma figura muitas vezes utilizada para representação na área do direito, mas eu peguei ela emprestada para a nossa área de administração de recursos humanos, para mostrar que de um lado nós temos os empregadores ou as empresas, e de outro lado nós temos os trabalhadores, os empregados. E os empregadores e os trabalhadores, em geral, têm interesses antagônicos. Né? O que nós, trabalhadores, queremos? Em geral, nós queremos trabalhar o menos possível, ou que seja um trabalho muito tranquilo, que a gente goste muito de fazer, de preferência ganhando o máximo possível. E se a gente estiver do lado do empregador, o que a gente quer? Que a gente consiga ter um serviço um produto de excelente qualidade, né, um serviço de excelência, e que a gente tenha o mínimo possível de pessoas, porque pessoas também representam custos. Então, nós também, se estivermos do lado dos empregadores, a gente quer fazer mais com menos. Esse é um princípio de eficiência. Só que vejam que para o empregador fazer mais com menos, isso vai impactar nos trabalhadores. Ele, de repente, não vai poder pagar um salário ou uma remuneração tão alta quanto o trabalhador gostaria. E o trabalhador, por outro lado, ele quer ganhar mais também. Então, às vezes, ele vai optar por sair daquela empresa, ir para uma outra, por conta salarial. Então, muitas vezes é difícil conciliar esses dois tipos de interesses. E é aí que entra a administração de RH, como uma função gerencial que visa a cooperação das pessoas que atuam nas organizações, tanto para o alcance dos objetivos organizacionais, que são os da empresa, quanto individuais. Só que, claro, quando a gente coloca esses dois atores na balança, muitas vezes acaba pesando mais para o lado do empregador, porque se nós não tivermos os empregadores, a gente também não vai ter os trabalhadores. Então, é uma faca de dois gumes, né? É bastante difícil essa função da administração de recursos humanos. Só um momentinho que tem gente chegando agora, eu vou ter que liberar aqui o acesso. E aí voltamos para a apresentação. Então, como eu falei antes, acaba muitas vezes pesando para o lado do empregador. Então, o objetivo da RH em máxima instância, como principal objetivo, nós podemos dizer que seria obter um nível satisfatório de produtividade da organização, ou seja, seria o próprio objetivo do negócio, fazer com que o negócio alcance os seus objetivos, os seus resultados, e, claro, por intermédio das pessoas. Para fazer isso, aí é que entram os objetivos operacionais, como se fossem subobjetivos, né, ou objetivos secundários. Basicamente 3. Primeiro, atrair do mercado externo de trabalho pessoas capacitadas ou com potencial para a organização. Então, atrair os melhores, né, seja esses melhores pessoas já com capacitação ou pessoas com potencial, que a empresa depois possa investir nessas pessoas. Também mantê-las, porque se elas forem embora, né, vierem trabalhar só um período de tempo e depois forem embora, de que adiantou todo esse investimento nessas pessoas? Então, pelo menos manter durante um período razoável de tempo, de forma que essas pessoas consigam dar a sua contribuição, né, que seja uma contribuição satisfatória para o negócio. Claro que hoje não se trabalha mais com aquela ideia de emprego vitalício, né, o trabalho para toda a vida.
Mas pelo menos um tempo o suficiente, né? É interessante que as pessoas fiquem na organização para valer a pena. E também mobilizar essas pessoas para que consigam atingir permanentemente níveis satisfatórios de desempenho. Porque às vezes até a gente consegue atrair as pessoas, manter elas, e de repente elas não estão rendendo o quanto se gostaria. Então, entra esse terceiro objetivo, que seria mobilizar, no sentido de estimular essas pessoas para que elas consigam sempre dar o melhor de si para a organização. E para fazer isso, nós contamos com a contribuição de outras ciências, outras áreas do conhecimento. Aqui estão relacionadas algumas, que são umas mais comuns, mas a gente pode pensar em outras também. Então, normalmente a gente encontra na área de recursos humanos, os profissionais da área de psicologia, mas também muitas vezes em questões como atendimento a trabalhadores, questões psicológicas, suporte, amparo ao trabalhador. Também tem a sociologia, que é uma outra ciência da área de humanas, mas muito mais relacionada a entender o impacto do grupo, da sociedade no ambiente de trabalho, a relação daquela empresa com aquele ambiente em que ela está inserida, e podemos contar que nesse ambiente também estão os trabalhadores, então muito mais o aspecto de grupo. Depois temos, por exemplo, a área da engenharia, que aí entra principalmente a área de engenharia de segurança do trabalho, com questões de riscos relacionados ao trabalhador, toda a questão de segurança do trabalho, questão ergonômica, né, dos ambientes de trabalho adequados aos trabalhadores, e por aí vai. O direito, que entra a parte de direito do trabalho, principalmente, também alguma coisa de direito previdenciário, mas muito mais o direito trabalhista, e a medicina e outras ciências da saúde também, várias ciências relacionadas à questão da saúde do trabalhador, a informática, que hoje tudo praticamente é informatizado, e na área de recursos humanos não é diferente, né? Normalmente nós trabalhamos com sistemas de informação, computadores, e precisamos desta parte. A pedagogia, que acaba entrando principalmente na área de treinamento dos trabalhadores, e outras ciências, aí a gente poderia relacionar outras ciências da saúde, ou até mesmo a contabilidade, que a gente viu no encontro passado, que a contabilidade acaba sendo a origem da administração de recursos humanos, justamente porque a primeira necessidade era contabilizar ou registrar profissionais. As pessoas entravam na empresa, tinha que fazer o registro, depois tinha que pagar essas pessoas, dar baixa, e hoje a contabilidade ela entra muito relacionada à questão da folha de pagamento, tá? Então, só para a gente ter uma geral, assim, de que muitas vezes a gente encontra profissionais, inclusive dessas e outras áreas, trabalhando na área de recursos humanos, e entender que eles dão a sua contribuição conforme a sua formação e a sua área do conhecimento, e que a gente acaba integrando tudo isso na administração de recursos humanos. Depois temos aqui quem é o responsável pela administração de RH nas empresas. E aí tem muita relação com o texto que vocês leram. Aqui no slide nós podemos verificar que tem dois níveis. Um, que é o nível de responsabilidade do departamento, o nível departamental, como responsável sendo o executivo de linha, ou seja, cada chefe, cada gerente, cada gestor, todas as pessoas que têm equipes de trabalho, pois são elas que têm a autoridade de linha, ou seja, de comando, de decisão sobre subordinados. Então, todo mundo que tem equipe é um responsável pela administração de RH. Não a administração de RH da empresa como um todo, mas pelo menos do RH no sentido da sua equipe de trabalho. Então, o responsável pelas pessoas é o chefe do setor onde estão aquelas pessoas. Depois, num nível mais empresarial, o grande responsável é o executivo máximo, seja ele o presidente, diretor, proprietário, o nome que for, né? Ele tem a grande responsabilidade pelas pessoas, sobre as decisões, porque ele que tem a responsabilidade sobre dinâmica e os destinos da organização e dos recursos. Então, o grande responsável vai ser o presidente, o executivo, o proprietário daquela organização. Mas o órgão ou departamento de
RH, se houver, e esse departamento vai trabalhar com um sentido de staff, que é o sentido de assessoria, em conjunto com esse presidente ou com esse executivo, né, na linha de frente, e também como um suporte aos executivos de linha, que são os gestores. Então, a gente diz que a responsabilidade pela administração de recursos humanos ou gestão de pessoas nas empresas, ela é compartilhada entre os executivos de linha, o executivo máximo e o departamento de RH, se houver. Eu sempre coloco essa questão de se houver, porque depende muito da estrutura da organização. Tem empresas grandes, que têm grandes departamentos de recursos humanos, ou até mesmo mais enxutos. Tem empresas que não têm um departamento de recursos humanos, mas tem uma pessoa que cuida, que é responsável por essa gestão, e tem empresas que não têm. A empresa que não tem nada, por exemplo, uma pequena empresa, o RH, digamos assim, é o próprio proprietário. Ele ele vai ser o executivo máximo e ele vai ter total responsabilidade, porque muitas vezes não tem departamentos na empresa, trabalha ele e mais algumas pessoas só, 5, 6 pessoas na empresa, uma empresa pequena, e ele é o grande responsável. E ele também não tem um setor de RH, muitas vezes, para assessorá-lo. Então, daí só sobra ele mesmo. Mas se a empresa é um pouco maior, tem essa estrutura, tem um setor, tem os gestores de departamentos, todos acabam tendo essa responsabilidade compartilhada. E essa administração de RH, ela é um setor bastante difícil de se trabalhar, tá? Eu listei aqui algumas dificuldades básicas que nós enfrentamos, e a primeira delas é que nós lidamos com meios e não com fins. Nós não somos a finalidade da empresa, né? Nós somos meios, nós somos necessários. Para quê? Para que a empresa alcance a sua finalidade. Então, se nós temos pessoas na nossa organização, a gente precisa fazer esse gerenciamento. Mas nós temos que lembrar que nós não somos o objetivo fim. Nós somos um meio necessário. E esse meio, a gente trata ele como recurso vivo e complexo. Até onde me consta, não tem nada mais complexo do que pessoas. E essas pessoas, se a empresa for grande, elas estão alocadas nos diversos órgãos, nos departamentos, muitas vezes espalhados até geograficamente. Então, há uma grande dificuldade de controle das pessoas e dos processos. Então, a administração de RH não consegue controlar tudo. Em muitas empresas, ela pode ter baixo poder, né? Às vezes não está nem no nível de diretoria, ou não participa das decisões de direção, e aí é bastante complicado mesmo, né? Não lidamos diretamente com fontes de receita, significa que não entra dinheiro pela administração de RH, muito pelo contrário, a gente gasta e gasta muito, dependendo do tipo de empresa. Os custos básicos da empresa é o quê? Folha de pagamento, gente. Empresa de serviço, por exemplo, o grosso é folha de pagamento, né? Então, a gente gasta muito e não entra dinheiro pela gente. E ainda temos dificuldade em saber se estamos fazendo um bom trabalho. Às vezes, nós temos essa informação por outras formas, como, por exemplo, uma pesquisa de clima organizacional, ou a gente pode partir do princípio que se a empresa está bem, né, significa que a RH está fazendo o seu bom trabalho, mas nem sempre temos essas respostas de uma forma tão direta. E ainda temos a dificuldade que é lidar com a terceirização. Não só com a terceirização de serviços da empresa, que normalmente a gente observa como serviços de vigilância, portaria, mas a própria terceirização na administração de RH. Daí vocês vão perguntar, tá, mas a gente falou que RH hoje é algo estratégico para as empresas, como assim terceirizado? Bom, houve muita terceirização da década de 90, dos anos 2000 para cá, inclusive na administração de RH, só que a gente vai ver que o que se terceiriza nunca é a gestão e a responsabilidade, nunca é nada relacionado a poder decisório, mas muitas vezes se terceiriza algumas questões mais operacionais ou de controle operacional.
Então, só relembrando que terceirização tem a ver com repassar a execução de algum serviço ou de alguma tarefa a um profissional ou empresa de fora da organização. Então, esse profissional ou empresa não tem vínculo empregatício. Normalmente, terceirizamos com um argumento de menor custo, que a gente teria esse serviço de uma forma mais barata para a empresa, ou às vezes não é nem por ser mais barata, mas por ser um serviço com uma maior especialização, ou por ele ser necessário só em um determinado momento e não sempre, tá? Então, o que se terceiriza é a execução e, eventualmente, controle operacional. A gestão e a responsabilidade sempre vão permanecer com a gestão da própria empresa, com a administração de RH da empresa. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de uma atividade como seleção de pessoal, o que a gente terceiriza? A gente pode contratar uma empresa de consultoria de recursos humanos ou de psicologia para fazer algumas etapas do nosso processo seletivo para uma determinada vaga, encontrar os primeiros candidatos ou alguns candidatos, né? Então, que essa empresa já possa aplicar testes, fazer entrevistas, mas no final, quem decide, né, tipo, você decide, quem decide é a própria empresa. Então, vão chegar alguns candidatos já pré-selecionados ou que passaram em determinados testes que foram discutidos com a empresa, decididos junto com a empresa, vão chegar esses candidatos no final do processo seletivo, os que restarem, 3, 4, 5, quantos forem, e a decisão final tem que ser do gestor da área, porque ele está escolhendo, decidindo com quem ele quer trabalhar, quem ele quer contar na sua equipe de trabalho. Então, essa decisão não pode ser lá do psicólogo, da empresa terceirizada que fez o processo seletivo. A decisão tem que ser da própria empresa. E aí que entra, né, a administração de RH da empresa assessorando esse gestor que está lá na frente, na linha de frente desse processo, tá? Então, as responsabilidades contínuas e rotineiras da administração de RH, tudo que for mais burocrático, mais operacional, ou for um trabalho técnico especializado, pode ser realizado por um terceiro. Mas o processo decisório e áreas críticas, áreas especiais, né, como o desenvolvimento de pessoas, tem que ficar com a própria empresa, tem que ficar com a administração de RH. Outra questão também é a gente entender a administração de recursos humanos como um sistema, tá? Então, eu coloquei essa figurinha para vocês, que é uma figura que vocês devem ter estudado desde lá o primeiro semestre, quando verificaram as teorias da administração, teorias dos sistemas. Essa figura, ela representa um sistema. Então, num sistema, nós temos entrada, processamento, saída e retroação, ou feedback, a realimentação, que seria um retorno, né, após a saída. Então, quando a gente entende que uma empresa é um sistema, que a administração de recursos humanos é um sistema, e as próprias atividades que ela faz como um sistema, a gente começa a ver que as coisas, elas se interrelacionam dentro das organizações. Então, entendendo a administração de RH como um sistema, nós temos como entradas conhecimentos, mesmo máquinas, equipamentos, no sentido de sistemas de informação, computadores, processos já bem delimitados, recurso, né, dinheiro para que a gente possa fazer as coisas. Aí no processamento a gente vai juntar tudo isso e vai fazer as próprias atividades de recursos humanos. E o que queremos como saída? Lá os nossos objetivos que nós falamos no início do encontro. Nós queremos resultado para o negócio, como? Por meio das pessoas. Então, nós queremos ter funcionários bem capacitados, bem motivados, dando o melhor de si e que possam gerar resultado para a organização. E aí, como é que isso volta para o início do sistema? Como é que realimenta esse sistema? Através de informações. Então, essa retroação, a gente pode relacionar ela às próprias informações que se tem na área de recursos humanos, para realimentar. Por exemplo, nós podemos verificar numa determinada área, digamos que num setor específico da empresa, tem pessoas que não estão ficando nesse setor, começam a trabalhar, depois pedem para sair, entra outra pessoa, a outra pessoa fica um tempo, também não pede para sair. Opa, essa é uma informação importante. Nós, enquanto administração de RH, nós temos que estudar e verificar o que está acontecendo naquele setor.
Por que as pessoas não estão ficando? Será que a remuneração está baixa, está inadequada? Ou os benefícios? Será que é a jornada de trabalho? Será que é o tipo de trabalho? Ou será que existe um problema de relacionamento naquela equipe ou com aquele gestor? O que nós temos que investigar, nós temos que identificar esse problema e agir em cima dele, ou seja, tomar uma ação corretiva para que esse processo possa fluir de uma forma melhor. Senão a gente sempre vai ter problema naquele setor, gente saindo, gente não ficando, e aí isso acaba atrapalhando o próprio desempenho da organização, que é afetada pelo desempenho daquela equipe, daquele setor. Então, nós entendermos a administração de RH como algo sistêmico significa entender que ela não está isolada em si mesma, que a gente interage com várias áreas da organização, inclusive com elementos de fora da própria empresa, como o mercado de trabalho, tá? Então, essa figura, ela nos dá essa visão geral. Agora, a gente vai entrar ali no ponto do meio, que é o processamento, que são as próprias atividades de RH, entender como é que elas se interrelacionam lá dentro, né, da administração de RH. Então, nós estamos falando em algo chamado, que o nosso amigo Chiavenato, né, um dos autores conhecidos da administração chama de subsistemas da administração de RH ou de gestão de pessoas. Ele divide as atividades de recursos humanos em 5 grupos, em 5 subsistemas, né, que são esses demonstrados nessa figura. Então, eu coloquei ali por cores, né, para facilitar o entendimento de vocês, mas vocês podem verificar que todas essas bolinhas têm setinha para tudo que é lado. Significa que esses subsistemas estão relacionados, que se a gente mexer em alguma coisa de um deles, isso vai afetar os demais, positivamente ou negativamente, mas enfim, vai afetar de alguma forma. Então, nós temos aqui, para fins didáticos, a gente começa a falar sobre o subsistema de provisão, que significa prover a empresa ou a organização de pessoas, ou seja, colocar as pessoas para dentro da empresa, colocá-las para trabalhar. Então, que tipo de atividades tem a ver com a provisão? Identificação das necessidades de pessoal, pesquisa de mercado e recrutamento e seleção, são as atividades relacionadas mais ao ingresso da pessoa, né, ou anterior ao ingresso dela dentro da organização. Depois de selecionada a pessoa, aí sim a gente vai contratá-la, né, entre uma parte mais burocrática, e nós vamos trabalhar com a aplicação, ou seja, colocá-la numa função, num cargo, num setor. Aí nós temos ali em amarelo questões relacionadas à movimentação de pessoal. Então, vem toda a parte de análise, descrição de cargos, planejamento, carreira, avaliação de desempenho, né? Então, toda a alocação de pessoas dentro da organização e essa movimentação. Depois nós temos o subsistema de manutenção, que tem a ver com manter pessoas trabalhando, e não só com vínculo de trabalho, mas mantendo essas pessoas bem, significa que saudáveis e seguras, né, livres de doenças, de acidentes, mas também atendidas nos seus anseios de remuneração, de condições de trabalho. Então, essas atividades, elas colaboram para manter a pessoa na organização. Então, são atividades do subsistema de manutenção. Também relacionei ali para vocês o subsistema de desenvolvimento, que tem a ver muito com a parte de desenvolvimento de pessoas, atividades de treinamento, capacitação, com a evolução dessas pessoas dentro do ambiente organizacional. E, por fim, mas não menos importante, o subsistema de controle ou monitoramento. Então, tem a ver com todos os controles, né, bancos de dados, sistemas, auditoria de recursos humanos para verificar se os processos estão sendo feitos da forma correta, dentro da legalidade. Então, tudo isso é muito importante e tudo isso se interrelaciona. É claro que aí a gente teria, assim, muito tempo, muita coisa para trabalhar, né, o nosso componente curricular não daria conta de todas essas atividades e funções. Então, para fins de conhecimento de um tecnólogo em processos gerenciais, nós vamos trabalhar com alguns desses aspectos que estão apresentados nessa figura. Então, os que
não digo os mais importantes, mas os que mais comuns dentro das organizações, ou aquilo, né, que um profissional da área administrativa precisa saber, né, dentro de gestão de pessoas no seu trabalho. Então, a gente vai ter, por exemplo, encontros aí para trabalhar com a questão de cargos, com a remuneração, com o treinamento, com a parte também um pouquinho de saúde e segurança, tá? Então, recrutamento e seleção, que os alunos gostam bastante também. Então, algumas dessas atividades, né, estão previstas no escopo do nosso componente curricular. E por que a administração de RH acaba sendo mais importante do que nunca, né? Então, claro, nós temos muitos desafios competitivos relacionados à globalização e à concorrência no mundo dos negócios. Então, quando existe esse processo, né, de concorrência acirrada, de globalização, de poder competir com organizações de qualquer lugar do mundo, enfim, isso impacta, né, na força de trabalho, nas pessoas. As questões tecnológicas também, que cada vez exigem mais, né, das pessoas, o próprio capital intelectual, o próprio conhecimento que as pessoas trazem, que é um conhecimento que está em rapidíssima evolução, né, e a gente precisa que as pessoas estejam sempre capacitadas. E aí eu coloco como um quarto ponto, mudança, do tipo, recém mudou, agora já mudou de novo, e já mudou, e já mudou, e já mudou. Eu trabalhei numa empresa que tinha tanta mudança que a gente chegava assim para trabalhar, abria o e-mail, abria o computador, já tinha a notícia do dia, né? Então, hoje, né, a área tal foi extinta, surgiu o setor tal, agora responde pelo setor tal, fulano de tal. Então, a gente tinha que estar sempre acompanhando, porque aquele organograma, aquela estrutura que tinha um dia, no dia seguinte ela não valia mais, já era outra, porque a empresa tinha que estar sempre mudando para acompanhar esse ambiente, que era um ambiente extremamente concorrencial, competitivo, com alta tecnologia, com todos esses fatores aí. E hoje, com a pandemia, né, a gente viu que a mudança está aí, né? Hoje a gente está aqui de um jeito, amanhã talvez estaremos de outro e trabalhando de outra forma. Então, talvez tudo que a gente esteja aprendendo hoje, amanhã pode ser que já não vai mais ser, vai ser diferente, e a gente vai ter que estar sempre tentando acompanhar a mudança, né, também para se manter competitivo no mundo do trabalho. Então, nós, como profissionais, também, a gente vivencia esses desafios. E quando a gente leva para a organização, não pode ser diferente. A organização também vai passar por esses mesmos desafios. E, por fim, o último tópico que eu trago aqui para a gente conversar é a questão dos papéis, né, dos profissionais de recursos humanos ou do próprio setor, né, de administração de recursos humanos. Então, essa figura, ela nos mostra uma tipologia de papéis apresentada por um autor chamado Dave Ulrich. Ele coloca que a administração de RH, ela pode trabalhar, se vocês olharem a figura ali no âmbito horizontal, ela pode trabalhar tanto mais voltada para processos, quanto mais voltada para o pessoal, para as pessoas. Né? Então, tem questões que a gente se volta mais para processos e outras mais para o lado do humano. E num plano vertical, nós temos dois tipos de foco. Um, lá embaixo, que é um foco em questões mais do cotidiano, do operacional, do dia a dia, tá? Que é importante. Mas também temos um outro foco, que é o olhar para o futuro, que é olhar para frente, para questões mais estratégicas. Então, os papéis da administração de RH vão se posicionar com esses enfoques. Então, primeiro, quando a gente prioriza questões como processos, mas também com processos mais se voltando para o futuro, ele ele denomina esse papel como um papel de administrar estratégias de RH. Então, vocês vão ver agora esses 4 nomes que aparecem nessa figura. Quando se volta mais para questões de pessoas, mas ainda com foco para o futuro, ele diz que a administração de RH tem um papel de administração da transformação e da mudança. Quando focamos mais em questões de processual, do cotidiano, mas que também são importantes,
é um papel de administração da infraestrutura da empresa, mas infraestrutura do ponto de vista de recursos humanos, né? Claro que não de todas as questões infraestruturais da organização. E quando a gente também ainda foca para questões cotidianas, mas mais relacionadas a pessoas, nós temos a administração da contribuição dos empregados. Então, esses 4 papéis, eles acabam tendo nomes. Então, quando a gente trabalha com as estratégias de RH, a gente diz que a administração de RH é tida como um parceiro estratégico do negócio. Quando nós trabalhamos nas questões de infraestrutura, nós temos a administração de RH como um grande especialista administrativo. Quando nós tratamos mais da questão da contribuição dos empregados, nós temos a administração de recursos humanos como um defensor dos empregados, no sentido de que a gente vai ouvir as pessoas, vai tentar atendê-las nos seus anseios, nas suas angústias, nos seus problemas, né? Também nos seus direitos legais. Quando trabalhamos a questão da transformação e da mudança, nós temos a administração de RH como um agente de mudança. Vejam que esses 4 papéis, né, parceiro estratégico, especialista administrativo, defensor dos empregados e agente de mudança, são papéis muito importantes, né, a gente atua nessas 4 frentes, mas também é bem difícil conciliar esses papéis, porque às vezes quando a gente prioriza mais um lado do que o outro, a gente pode ser que deixe esse outro, né, meio de fora, assim, né. Aqui nos outros slides eu deixei para vocês um pouco a descrição do que é, então, cada um desses 4 papéis, né? Então, parceiro estratégico, né, trabalhando no sentido de ajustar as estratégias de RH à estratégia da empresa. Então, é bem importante que às vezes, o que for feito em RH e a estratégia da empresa caminhem do mesmo lado, né, no mesmo sentido. Trabalhar desenvolvendo um diagnóstico da organização e transformar todas as estratégias organizacionais, empresariais, em ações prioritárias. Então, é realmente ter esse alinhamento com a estratégia da organização. Quando a gente trabalha na RH como um especialista administrativo, é se voltar para o desenvolvimento de processos eficientes nas diversas áreas da administração de RH, como contratação, treinamento, etc., sempre buscando pela eficiência administrativa e a melhoria contínua dos processos. Eu vejo que o nosso instituto, agora o IFRS, por exemplo, nesse momento de pandemia, do ponto de vista de gestão de pessoas, a gente se voltou muito para esse lado do especialista administrativo, porque nós estamos trabalhando muito no sentido de aperfeiçoar os nossos processos de gestão de pessoas. Então, nós migramos de processos que até então fazíamos tudo em papel para processos digitais. E esses processos digitais, eles estão sendo implementados ao longo deste ano. A gente começou com aqueles que tinham maior volume, eram prioritários e tinham prazos, e agora a gente está indo nos processos de menor volume, menor fluxo, e ao mesmo tempo, nós estamos ganhando em eficiência, no sentido de agilidade dos processos, economia de papéis, de documentos, melhoria do fluxo também, com eliminação de pontos que talvez não fossem tão necessários, tá? E a gente está evoluindo muito, né, nessa parte aí, né, dos processos. Voltando lá. Então, a gente tem trabalhado muito, né, como especialistas administrativos, se a gente for, né, analisar essa tipologia dos 4 papéis da administração de RH. O terceiro papel, né, RH como defensor dos empregados, no sentido de busca por um maior envolvimento, comprometimento e o desenvolvimento das competências das pessoas, como um defensor dos funcionários, dedicando tempo e presença pessoal a eles. Pessoal, hoje não é mais no sentido presencial, né, mas no sentido individual, né, porque hoje muitas empresas ainda continuam, né, apesar da gente já ter uma flexibilização aqui no Brasil, na maioria das cidades e estados, muitas empresas adotaram o trabalho à distância ou o trabalho remoto como uma prática, principalmente na área administrativa.
Então, não necessariamente, né, essa presença pessoal, ela é uma presença presencial aos funcionários, mas é uma presença no sentido de atendimento e verificar questões mais individuais, né, de ser um ponto de escuta muitas vezes. E a promoção e desenvolvimento de ações, então, que busquem dos funcionários aquela contribuição esperada pela empresa. Então, vejam que a administração de RH como defensor dos empregados, não porque ela é boazinha, mas é porque realmente, né, se tem em mente que o empregado motivado, né, competente, desenvolvido, ele também é mais produtivo, ele dá resultado, dá aquela contribuição esperada que a empresa quer. E o quarto papel, a administração de RH como agente de mudança. Então, uma administração de RH ou gestão de pessoas como um setor aí à frente das questões de mudança organizacional, identificando possibilidades de mudança, forma de implementá-las, auxiliando a organização a se livrar de uma cultura antiga que, de repente, pode ser que já esteja um pouco até ultrapassada e adaptando-se a uma nova cultura. Então, vejam como a administração de RH tem sido importante nesses últimos tempos. Muitas empresas estão tendo que implementar de forma forçada, às vezes, uma nova cultura para atender a evolução tecnológica e o contexto socioeconômico que a gente está vivendo. Então, o que faz o agente da mudança? Identifica a estrutura, soluciona problemas, constrói relações de confiança, cria e executa planos de ação e está à frente aí, então, das mudanças organizacionais. E vocês vão dizer, mas eu achei que talvez fosse a parte de TI que puxasse a mudança dentro da organização. Claro, a TI é extremamente importante, né, a tecnologia da informação, muito importante, e muitas vezes ela realmente puxa muito essa questão tecnológica de mudança dentro da empresa, mas vejam que se as pessoas não mudarem, não tem tecnologia que implemente uma mudança, porque a mudança começa pelas pessoas. Então, aí que entra a administração de RH atuando com esse papel de agente de mudança. E aí eu coloquei antes que esses papéis talvez entrassem em conflito em determinados momentos. Então vejam que se por um lado a gente tem o parceiro estratégico, por outro a gente tem a RH como defensor dos funcionários, né? Se por um lado a gente tem um agente de mudança que quer melhorar, quer ir para frente, quer mudar, a gente tem um especialista administrativo que às vezes ele quer o quê? Consolidar, ele quer aperfeiçoar ele no curto prazo. Então, às vezes, né, a gente também entra nesse paradoxo, nessa divergência de papéis dentro da organização. Tá? E aí que entra, né, um quinto papel, um papel que englobaria todos os outros 4 papéis, que é chamado de administração de RH como parceiro empresarial. Então, o parceiro empresarial é aquela administração de RH que vai atuar de forma efetiva e eficaz em todos os papéis, né? Sem privilegiar um ou outro, mas podendo conciliar todos esses papéis que foram anteriormente apresentados. Então, esse parceiro empresarial, ele deve ser o parceiro estratégico, ele deve ser o especialista administrativo, deve ser o defensor dos funcionários e deve ser o agente de mudança. Claro que isso que a gente está conversando aqui ainda é bastante atual, ela é bastante atual, é bastante novo, assim, para muitos negócios, e talvez se vocês pararem na prática para pensar, vocês vão verificar, olha, mas a empresa que eu trabalho, a empresa que eu conheço, ela não trabalha muito tal papel, ou deixa tal papel de lado, ela só trabalha num outro, realmente, né, gente, então, nem todas as empresas conseguem ter de forma efetiva e eficaz a aplicação de todos esses papéis. Então, nem todos conseguem ter uma administração de RH verdadeiramente como um parceiro empresarial, de acordo com essa tipologia do Dave Ulrich. Tá? A gente fecha aqui essa parte da apresentação. Eu vou abrir agora para comentários, perguntas, dúvidas e interromper.